Então, lembrando sempre, né, as 3 etapas, aquele processo mensal que a gente sempre fala. Isso aqui é muito também para ti, Leandrão, de olhar, né, a visão básica de iniciar qualquer análise mais profunda, aí sim, para igual aquela fase que eu mostrei mais cedo do monitoramento. Cara, vamos olhar plano de contas, já está estruturado, tem centro de custo, qual a razão, vem do sistema, não vem. Aí sim, analisa balancete 12 colunas, DRE, fluxo de caixa, balanço e apresentação mensal de resultados. Isso aqui é o ciclo completo de um consultor. O consultor que implementa isso aqui e roda todos os meses, aí ele já está, de alguma maneira, operando, né, entregando e faturando para o seu cliente. Depois disso, você tem, né, os modelos orçamentários. Tem lá a aula nova, como eu falei, de premissa orçamentária que eu regravei. Esse aqui é aquele modelão, né, que eu tenho lá no curso, que vocês podem comparar vários anos, né, tanto orçado, realizado e as projeções de cenários, né, dentro disso, com aquela calculadora, né, de premissas. Isso, né, para você começar a estruturar. A visão, para quem está iniciando um plano estratégico, análise SWOT, né, olhar as forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Mapeamento, né, que é a matriz estratégica também. Foi uma aula nova que eu também regravei aí no final do ano passado. Era uma aula mais simplificada. Matriz de riscos, né, porque às vezes você está na empresa, precisa entender quais os riscos ou quais desafios, né, a empresa precisa passar. E com isso você vai mapeando, igual eu falei lá no comecinho hoje, com mind map e tudo mais. Diante disso, pessoal, aí sim para um nível mais estratégico, que é a visão de um balance scorecard. Tem essa visão, né, que eu trouxe ano passado, uma visão nova, e a versão original, que é, né, do Kaplan lá, que eu trouxe também no curso, que também é super aplicável, bem tranquilo de fazer, para quem está começando. KPIs e OKRs, mapeamento de processos das áreas. Então, tudo isso aqui vai te trazer a visão de mapeamento, de controle de processos, para sim você olhar a visão de orçamento, né, igual a gente falou mais cedo também. Aqui, no caso, exemplos do orçamento matricial, né, o OMD, Orçamento Matricial de Despesas, as estruturas de como fazer isso, né? Inclusive no Power Query, que tem aula ensinando sobre isso. E aí você chega numa visão completa entre controle, planejamento, e eu passo a ter uma visão de fechamento mensal. É o tal do monitoramento que eu falei hoje. Monitoramento, cronograma de fechamento, implemento isso lá pelas áreas. Com isso, eu começo a ter números. Com números, eu começo a ter análises. Com as análises, eu começo a mostrar como é que está, de novo, aqui na visão econômica, a visão da DRE, receita, custo, despesa, EBITDA, lucro líquido, e eu começo a avaliar onde está, né, perdendo performance, onde a empresa está corroendo o resultado, para não entrar num nível catastrófico. Depois, eu posso avaliar por produto A, B, C, abrindo margem de contribuição, olhando por produto, que aí depois é uma derivação para você olhar a análise PVM, né, ou PCVM, preço, custo, volume mix, muito usada na área de S&OP, né, a área é um nome em inglês, né, de Sales e Operational, né, ou seja, olhar a nível de SKU, a nível de produto, e aí traçar a análise, né, de bridge, né, que é a construção aqui para grandes empresas multinacionais faz muito isso, e o ciclo de Pareto, né, diagrama de Pareto na análise ABC. Bom, que mais, né? Dentro disso, a empresa precisa crescer, expandir, legal, então eu preciso ter uma análise de CAPEX, preciso fazer uma viabilidade de projetos. Então, vamos calcular, vamos olhar se gera caixa para a empresa, em quantos anos? 3 anos, 5 anos, vamos analisar os números, tudo isso lá, né, automatizado. Além das aulas, né, adicionais, que tem lá diversos modelos, né, tanto de despesa administrativa, SG&A, materiais e bônus lá que a gente já falou. Falando mais na visão técnica aqui, né? Hoje eu falei bastante sobre Rolling Forecast, esse é o modelão que tem lá. As empresas, principalmente multinacionais, estão cada vez mais usando o modelo, saindo do OBZ, OBH, e já rapidamente migrando no Rolling Forecast. Você vai acompanhando continuamente, né, as premissas. Então, é aquilo que a gente estava falando, pegando o exemplo aí do Leandro, né? Ele trouxe hoje. Poxa, quanto que é o meu custo variável? Meu custo variável ele tem uma migração, ele tem uma alteração. Então, eu vou calibrando isso na visão de forecast para os próximos meses. Tanto da visão que eu tenho do orçado, para a visão do ano atual e, consequentemente, do estimado, né? Que é o Rolling Forecast de fato. É a análise preditiva isso. Então, isso vai me trazendo uma visão de como para de pé uma DRE. A mão de obra, despesa operacional, custo SG&A, e eu olho total de despesa operacional. Aí eu vou ter uma análise macro do negócio, uma mini DRE aqui, receita, margem bruta, EBITDA, né, despesa operacional, e depois ainda posso ter uma quebra por headcount, por, sei lá, viagem por colaborador, se for um orçamento matricial, aí o céu é o limite, né? Então aqui é a visão mais dinâmica, inclusive, né, quem hoje domina isso aqui, né, na área de FP&A, está nadando de braçada, né, tem grandes oportunidades no mercado hoje, as empresas estão pedindo muito isso, tá? E aquela minha visão, né, de DRE integrada, completíssima lá, num nível ainda maior, que tem tudo nesse modelo. É um modelo que eu mesmo desenvolvi, usei em várias empresas, que é a visão realizada no anterior, orçamento, realizado atual, previsão de forecast. Aí eu tenho uma visão que eu posso escolher entre o actual, né, que é o atual, versus o BGT, que é o budget, para orçamento. E eu vou colocando, se necessário, né, no processo, junto com a liderança, os inputs manuais das minhas projeções, ou eu posso conectar um balancete de ajustes. Então aqui é quase um software isso, né? Ou seja, os próprios softwares como Oracle, SAP, eles fazem isso por trás. A gente não enxerga, mas a ideia, a lógica, a construção é essa. E aí eu tenho uma previsão no final para eu analisar, né, e avaliar. Aqui é um nível mais avançado, integrado ao balancete do RP da empresa, do sistema da empresa, de 12 colunas, onde você vai vincular as contas ali, certo? Bom, uma das últimas aulas, né, que eu criei, mais avançadas também, mais essenciais, essa aqui, que é a análise estratégica de balanço patrimonial na visão gerencial, né? Não é a visão do contador, galera, é a visão gerencial. Vou fazer uma projeção,
eu vou olhar os pontos relevantes da minha análise, vou integrar essa informação que vem do sistema. Quem não viu essa aula, veja, né? Faz muito sentido. Já viu, Leandro, não? Essa aula? Gianni, já viu? Não? Já dei uma passada, mas tô Boa. retornando de novo. Ainda Eu não. dei uma sal... Eu saltei Perfeito. algumas etapas, mas estou fazendo agora o ritmo, Perfeito. a ordem certa. Separadinhos por cores, ó. Então eu preciso ver indicador de alavancagem na empresa, indicador de rentabilidade, indicador de eficiência, indicador de liquidez, indicador de. Gente, só isso aqui, só essa aula poderia ser cobrada R$ 2.000, porque eu sei que tem profissional cobrando aí fora. Então, de verdade, né, se debrucem sobre isso. Aqui tem todos os indicadores para vocês analisarem, com comentário de cada indicador. Isso foi um trabalho massivo que eu construí, porque realmente, se você aplica isso, usa isso, você já está, cara, acima da grande maioria dos profissionais. Não é simples às vezes, claro que não. Tem que fazer com calma, tem que ir construindo, tem que ir testando, mas isso aqui é o suprassumo de finanças corporativas. Né? Então, vai te levar para um nível mais alto cada vez mais. É a visão que eu trago. Se eu fosse resumir tudo que eu fiz, né? Teve uma aula também que foi incrível, que foi ao vivo que eu fiz e entreguei, que foi esse framework aqui, né, de estratégia da área de FP&A, contemplando, né, as 3 etapas e tudo mais. Ela está disponível lá, né, esse template e tudo mais. Vale muito a pena, porque ela integra tudo isso que tem uma visão de análise de balanço, né, visão gerencial. Aí o guia de implementação, vocês usem para tanto usar em entrevista de emprego, tem profissional que já usou e passou entrevista, apresentando esse modelo, né, me pedindo permissão, eu falei, pelo amor de Deus, vocês têm que usar mesmo, né, para evoluir, de como construir do zero uma controladoria. E que mais? Vamos lá, mais coisas. Modelo de análise, né, de cases, né, impacto do negócio. Aqui eu usei numa multinacional mexicana que eu trabalhei. A gente tinha DRE, fazia a abertura de riscos e oportunidades. Então eu preciso fazer o quê? Qual o impacto que eu vou ter se eu fizer uma baixa de adiantamento de fornecedores, de um passivo que a gente tem lá? Tá bom, é isso aqui. Quanto que eu vou ter se eu baixar tais clientes, né? Porque é o PDD da vida. Quanto que eu tenho de estoque, de insumo, que é um problema que pode aumentar meu estoque, devoluções. Então eu vou construindo todos os problemas que a empresa tem, numericamente, né, levantando com as áreas, fazendo reuniões, e eu do outro lado saio com um fator de construção dos demais meses do ano, né, um forecast, e quanto seria o meu best estimate, que é em inglês, as multinacionais usam, qual é o BE? Meu BE qual é? Best estimate. Ah, meus 12 meses vão fechar dessa forma. Eu estou saindo de uma margem de 13% até year to date, né, acumulado a agosto, para todos esses eventos, aí com as premissas que foram negociadas e tratadas para 18,5%. Então eu saio de 9 milhões, claro, que é fictício, para 21 milhões. Cenário perfeito, né? Maravilhoso. Então por quê? Porque está muito forte, né? Bater no olho aqui, aonde está o efeito? Está muito forte o forecast. A empresa tem que vender pra caramba aqui nos últimos 4 meses do ano. E isso vai sendo construído, né? Dentro das áreas. Então, um exemplo riquíssimo aqui, um case para vocês. Bom, depois das análises dessa visão, e aí os comentários, né? Que aí vocês vão, junto com a análise de balanço, lá entendendo ainda mais essa construção, certo? Que mais? Vamos aqui para cima agora. Esse aqui é um modelo que eu já mostrei algumas vezes. É um modelo conceitual para qualquer empresa. Tem basicamente aqui todas as teorias de finanças corporativas que vocês devem, estão usando já, até mesmo nas aulas que eu tenho, mas aqui é como se fosse um quadro resumo de tudo, né? Essa é uma parte, tem uma outra parte que não está aqui também, e toda a integração, né, entre as áreas. Eu vou disponibilizar para vocês. Depois, modelagem financeira, que a gente acabou de falar, avançada, que é a união das premissas e dados do negócio, com a DRE, com o balanço patrimonial, com o fluxo de caixa, com o cronograma, né, as informações de suporte à decisão, com as visões gráficas e, por último, resumo, né, para trazer esses gráficos e indicadores, pelo menos os essenciais aqui, para você avaliar o negócio, tá? Projeção até 10 anos, né, sendo os 2 primeiros anos abertos pelos meses, nas abas aqui dentro, e a visão integrada, que também, de novo, quem domina isso aqui, profissional muito bem valorizado no mercado. Aí vamos avançar um pouco mais? Pô, então eu estou numa empresa agora que eu estou muito mais na área de custos. Eu estou envolvido na área comercial e custos. Então eu preciso abrir a DRE por unidade, por filial. Perfeito, tá tudo integrado lá nessa aula para vocês. Vai preenchendo e vai trazendo todas as visões aqui. Imagina que tem filiais em todas as cidades, né, capitais do Brasil. Eu vou analisar uma DRE abrindo por filiais. Depois eu vou comparar com a matriz. Aí eu vou analisar isso por margem de contribuição. Né? E tudo isso vai te trazer uma visão de rateio. Preciso fazer um rateio por custeio, por absorção. Como que eu faço? Como que eu divido? Qual percentual usar? Você vai negociando, vai conversando. A área de custos de multinacional envolve muito isso. Faz esse trabalho, né, a fundo. Ele não olha a visão estratégica, mas ele olha a fundo aqui, né? Você vê o nível de profundidade que vocês podem emergir nesse sentido, né? E além disso, fluxo de caixa, né? Caixa é rei. Aqui, para quem não viu, né, fluxo de caixa direto, na visão gerencial, uma coisa é o indireto que está vinculado à modelagem financeira, você está olhando uma visão muito mais estanque anual versus uma visão gerencial, do dia a dia, da tesouraria. Esse modelo é integrado 12 meses, via base de dados. Você baixa a base de dados do sistema da empresa, cola aqui a tabelinha de dados, por exemplo, você vai gerenciando isso aqui, ele não precisa fazer nenhum lançamento manual aqui na planilha. Puxa todas as fórmulas. Né? Isso aqui é o sonho de consumo para quem às vezes está batendo cabeça na empresa cuidando de fluxo de caixa. Então, se vocês um dia se tornarem gestores, tem que ensinar a sua equipe a usar isso para ter análise, não para ficar catando milho lá, preenchendo dado na mão. Tá? E aí alguns indicadores para ter essa visão, né,
olhando a visão do caixa, com tabela dinâmica no Excel. Então, ou seja, é uma visão que vai dar um poder de decisão e antecipação muito grande. Aí vem a visão de guia, né? Resumo executivo, apresentação executiva. Tem um modelo super avançado lá que eu trouxe de uma das empresas que eu atuei em Brasília, que eu trouxe uma aula para vocês entenderem. Isso aqui é um nível básico, lá tem um nível ainda mais avançado de como é em multinacional, de como é empresa. Então, isso traz essa visão para vocês. Todo o material lá teórico, né, em PDF. ah, Matriz de rateio de produtos, né, numa visão que é uma área hoje conhecida em inglês como RGM. Antes era só RM, que era Revenue Management. Hoje é Revenue Growth Management, que é a gestão do crescimento de receitas das empresas. Aí você vai ter uma visão, ao invés de custos, como eu falei há pouco, só de receita. Como que a receita da empresa cresce? Quais as análises? Quais rateios eu preciso fazer? Como projetar isso? Tá? Tudo isso está lá também para você analisar. Legal? O que mais? Acho que é isso, né? Acabou? Acabou. E só que não acabou, porque tem coisa nova, né, que eu vou mostrar agora aqui direto para vocês. Aqui foi a aula de hoje, né, vocês assistem depois. E o que eu vou compartilhar agora, e aí abro para mais perguntas e a gente vai para a reta final. Deixa eu só mudar aqui minha tela, só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir direto o Excel. Espera aí, só um segundo, vou mudar aqui minha tela. Aí, agora foi. Bom, dentro, né, do que tem de novo, né, isso aqui eu trouxe no grupo de alunos, uma visão que eu já estou usando a IA para isso também, né, até para ganhar performance e otimizar, né, as aulas com vocês. Ou seja, né, teve uma aluna que me trouxe ali uma dúvida sobre indicadores, né, KPIs, comparando estoque e faturamento. Isso aqui pode ser que você possa utilizar lá, sabe, Leandro? Então, ou seja, eu tenho quais dados, qual é o faturamento que a empresa tem, quais as compras que ela tem, qual é o estoque final que está tendo, e aí o cálculo, né, do custo da mercadoria vendida. Quando eu tenho todas essas informações, tudo isso aqui já em fórmula. Ele vai calcular cada um desses indicadores, né, de giro de estoque, prazo médio de estoque, estoque sobre faturamento, estoque sobre compras, cobertura de estoque, índice de sincronia. E aí, com isso, você começa a ter alguns diagnósticos básicos, mas são relevantes, como qual é o meu prazo médio em dias, qual é o status, tudo em fórmula, tá? Você não preenche nada aqui. Qual é a estimativa de faturamento percentual, status sobre a estimativa sobre faturamento, o índice, e aqui ele vai explicando, né, esses indicadores. E por último, o gráfico, que aí você consegue mostrar isso, né, para o dono da empresa, para construir essa visão. Então é bem direto ao ponto aqui, mas para quem às vezes tem que lidar com estoque, é muito importante isso, tá? Então essa é uma das aulas novas que eu estou liberando lá. Tem mais uma aula que eu trouxe, que é essa daqui. Deixa eu só mudar também aqui a minha planilha, para minha segunda tela. Ou seja, isso aqui foi um modelo, isso aqui já está disponível, está na plataforma. É uma construção para uma empresa de facility service. Para quem não sabe, empresa de facility é uma empresa de segurança, empresa de limpeza, enfim, que tem, né, oferece mão de obra terceirizada ali para a empresa. Então, tudo, né, já integrado com fórmula para a gente avaliar como é que está o capital de giro dessa empresa, que é o que essas empresas muito sofrem, né, nesse mercado. Margem baixíssima e ela às vezes se perde, a empresa às vezes falha porque não tem fluxo de caixa. Então, você preenche as premissas, o que está em campos amarelo, né, de uma empresa de facility. Vocês podem até testar se um dia quiser trabalhar numa empresa como essa, como funciona esse modelo de negócio. Tudo isso vai sendo calculado baseado na composição do quadro, né, de funcionários, de colaboradores ali, do custo, né, o preço por posto. Então preenche aqui o que está em azul, todo o resto é fórmula, calculando com as premissas, e você chega lá no final no custo total dessa mão de obra. Depois, o seu preço de venda, baseado também nas premissas que estão aqui, quanto você quer ter de percentual de ganho, né? Você vai calculando como um simulador, e aí no final você tem a visão de contratos. Eu trabalhei numa empresa, né, uma das maiores do Brasil, aqui em São Paulo, mas só foi um mês, que aí eu arrumei outro emprego, foi uma empresa ainda maior, que foi a de Brasília, mas deu essa experiência ali de olhar para esse modelo de negócio. Então, o que que você tem? Uma forte gestão de contrato. Então, aqui é um PNL por contrato. Você vai ter lá a visão do contrato, que é, por exemplo, condomínio, shopping, indústria, quais clientes, quais tipos de posto de mão de obra, quantidade dessas mão de obras, e você chega no valor de resultado mensal, né? Dentro desse resultado mensal, você começa a analisar o resumo por contrato, e depois, por último, que é a parte principal aqui, que é o fluxo, a mecânica do efeito tesoura. Né? O efeito tesoura ele vai mostrar a visão do ciclo de conversão de caixa, custo de capital de giro, né? Custo de capital de giro versus necessidade de capital de giro. Custo não, desculpa, pessoal. Eu vi o C e falei custo. É capital de giro e necessidade de capital de giro. Então, esse modelo ele vai trazer, baseado em todas as premissas, calcular tudo isso e mostrar aqui como é que está o efeito tesoura no gráfico. Então, aqui tem modelo que eu estou trazendo em branco, como eu sempre trago nas aulas, esse modelo preenchido, e outros dois modelos para vocês compararem o efeito quando, né? E essa aula está pronta e disponível já lá para vocês, tá bom? Então, é isso. E por último, que também eu vou liberar, já está pronto, só vou liberar amanhã, é o quê? Vamos falar agora de para quem está começando do básico, tá? Pode ser que seja o caso de quem esteja depois assistindo aqui. Essa é uma aula que é aquilo que pode acontecer, como vocês às vezes vão implementar consultoria de Baby Shark, né? Ou seja, passinhos de neném. Estou pegando uma empresa pequena, não tem a complexidade toda do que a gente viu até aqui, não precisa usar aqueles modelões lá que eu tenho. Então, o que que eu faço? Eu vou por uma visão essencial. Essa visão essencial, ela tem essas etapas. Indicador, DR gerencial, fluxo de caixa, faturamento, quanto você pagar.
Poxa, só isso aqui, de repente eu já cobro 2.000, quase que um BPO melhorado de uma empresa. Vou lá fazer uma análise e vou construir os modelos. E aqui ele já traz um painel já todo integrado com as fórmulas para vocês, tanto de resultado, de caixa, de contas a receber, do aging, tá certo? De contas a receber em aberto, contas a pagar o aging, ticket médio. E aí com isso, uma visão de DRE, tudo integrado, uma visão de fluxo de caixa gerencial direto, tudo integrado, faturamento da empresa, conforme vai preenchendo, ele vai atualizando, e por último, do contas a pagar. Então, esse aqui é um modelo básico de se implementar em qualquer empresa, DRE, fluxo de caixa, faturamento, contas a pagar. Certo? É isso. E, naturalmente, né, o faturamento traz o contas a receber também. Então, tá lá também. Amanhã eu vou estar disponibilizando essa aula para vocês. Certo?